Boa noite, pessoal. Iniciaremos agora a aula ao vivo de número 3, que versará sobre a questão da formação e consolidação dos Estados Nacionais na América Espanhola. Sejam todos muito bem-vindos, aguardo as questões do fórum e também a participação de todos na live da disciplina, ok? Bom, como havia dito inicialmente, o tema da nossa aula é justamente esse, a formação e consolidação dos Estados Nacionais. O que seria esse processo? Ora, é um processo que aconteceu imediatamente após aos movimentos de independência da América Hispânica. Né? E para este tema, eu recomendo a leitura deste livro aqui, não sei se vocês conseguem visualizar, As Relações Internacionais da América Latina, de autoria de Luiz Felipe Viel Moreira, Marcela Cristina Quinteiros, André Luiz Reis da Silva. Né? Então, neste livro, nós temos 2 capítulos específicos sobre essas temáticas. Um capítulo intitulado A Formação dos Estados Nacionais e o outro, na sequência, também ele com o nome de A Consolidação dos Estados Nacionais, especificamente na América. Eles trabalham tanto com a América inglesa quanto com a América Espanhola. Não trabalham com o Brasil em específico, ok? Mas fica a dica de leitura para vocês, tá certo, gente? Bom, quando nós falamos de formação e consolidação dos Estados Nacionais, nós temos que entender o que nós trabalhamos na última aula. E a nossa última aula foi justamente, né, sobre a questão do período colonial, ou seja, como é que se consolidaram a questão administrativa, a questão econômica dentro do processo de colonização da Hispanoamérica e, ao mesmo tempo, como que na sequência todo esse processo de colonial, vamos dizer assim, sofreu uma crise, né? Como que aconteceram essas crises e quais os marcos dessas crises já a partir do século XVIII, com as reformas borbônicas. Então, nós vamos ter ali a instalação de bases de reformas que vão minar cada vez mais o poder da metrópole, no caso a Espanha, na sua colônia americana, ok? Então, sequencialmente, né, nós tivemos a crise do sistema colonial e, sequencialmente, os movimentos de independência. Os movimentos de independência tiveram como ápice aquela questão do destronamento do rei Fernando VII. Então, o rei Fernando VII, legítimo monarca espanhol, foi destronado pelas tropas napoleônicas que queriam impor um bloqueio continental à Inglaterra por questões econômicas, enfim. Então, mediante esse interesse de Napoleão Bonaparte, o que ele faz? Ele invade a Espanha, destrona então o rei legítimo Fernando VII e em seu lugar ele coloca o seu irmão José Bonaparte. A partir disso, gera-se toda uma crise na colônia americana. Ora, os colonos questionavam, sobretudo os criollos, né? A quem nós devemos seguir? Ao rei Fernando VII ou nós devemos proclamar a independência? Porque necessariamente a situação estava dada. Nós não deveríamos seguir o rei ilegítimo, que era José Bonaparte. Então, já que não havia um rei legítimo, o ideal seria o quê? Proclamar a independência, cortar as relações com a Espanha, as relações de dependência com a Espanha, as relações coloniais com a Espanha. Então, nós vimos tudo isso na última aula. Quem não pôde assistir o vídeo, assistam, tanto a aula de 2019 quanto a aula de 2020, os links estão disponíveis no fórum, tá ok, pessoal? Bom, visto isso, né, o que nós trabalhamos na última aula, iniciamos então com o que nós vamos trabalhar hoje, né? Quais os objetivos desta nossa aula de hoje? Primeiro, compreender a formação dos Estados Nacionais da América Latina entre os anos de 1825 a 1860. Então, esse período de 1825 a 1860 é o momento de formação desses estados. Vejam vocês, né? Se nós formos ver por uma leitura um pouco mais generalizada de todos esses movimentos, e seguindo também essa ideia exposta aqui nesse livro, As Relações Internacionais da América Latina, nós vamos observar o quê? Que esses autores, seguindo outros autores, outros historiadores, vão contemplar o período de 1810 a 1825 como um momento de independências na América Espanhola. E, grosso modo, a partir de 1825 a 1860,
o processo de formação desses estados nacionais, que nós já vamos ver o que isso significa. Ora, esses países eles se transformaram em territórios independentes, né? Aliás, essas regiões se transformaram em territórios independentes, mas haviam questões pendentes. Por exemplo, questão fronteiriça, questão política, qual regime seguir, questão econômica, da onde tirar a manutenção do Estado, já que não havia um sistema tributário organizado, né? Então havia questões pendentes dessa natureza, né? Então nós vamos ter toda essa questão para se resolver, e isso vai acontecer, né? É claro que grosso modo cada caso é um caso, mas no geral os anos entre 1825 e 1860 foram decisivos para resolver essas questões de fronteiras e tudo mais. Não quer dizer que isso tenha se resolvido plenamente, né? Nós vamos ter questões fronteiriças que vão se resolver apenas no século XX na América como um todo. Então, nós vamos ver necessariamente que, grosso modo, no geral, os anos de 1825 a 1860, eles tentaram ali resolver essas questões pendentes, né? E a partir dos anos de 1860, entre 1860 e 1890, nós vamos ter o processo que ficou conhecido como a consolidação dos Estados Nacionais. O que seria essa consolidação dos Estados Nacionais? É o momento em que se organiza todo o sistema burocrático, aparato burocrático, né, a questão de organização dos exércitos, ainda vai se resolver algumas questões pendentes relacionadas às fronteiras, né? É o momento em que a América ela vai se organizar principalmente no âmbito econômico, como fornecedora de matéria-prima e consumidora de produtos industrializados. Então vejam vocês a diferença, né? Enquanto que na formação dos Estados Nacionais, as questões pendentes, as principais questões a se resolver, elas estão no âmbito de fronteiras, elas estão no âmbito de organizar um aparato ali tributário para se ter uma arrecadação para a manutenção daquele Estado que estava se formando. Com a consolidação dos Estados Nacionais, nós vamos ter, geralmente, a formação de um aparato burocrático, de Estado, de exército, e também, principalmente, a questão da resolução do perfil econômico, né? Então, a América vai se consolidar como uma fornecedora de matérias-primas para outros países, sobretudo europeus. Certo, gente? Então, esses são os objetivos da aula de hoje. Ok? Quando nós falamos de formação dos Estados Nacionais, tendo esse período em mente, 1825 a 1860, no geral, lembrando aqui que no geral nós temos ali situações específicas que são abordadas no livro que vocês têm em mãos da disciplina de História da América, né? Então, após os processos de dependência, o que nós vamos ter nesse território recém-emancipado? Vai ter os países formados já com a questão fronteiriça organizada? Não, é óbvio que não, né? Então, a questão da imprecisão das fronteiras nesses territórios recém-emancipados, ela vai ser uma constante, né? Como que vai se organizar, como que vai se formar um país, vão se formar confederações, como que vai se definir até onde vai a fronteira de um território X. Então, tudo isso eram questões pendentes para serem resolvidas, né? A ausência de regimes políticos duradouros, esse foi uma outra constante. Como se tratava de países recém-independentes, né? Geralmente, o que acontecia? Muito fácil, né? Optava-se pelo regime republicano, por exemplo. Os golpes eram constantes, né? Por quê? Porque não havia ali uma democracia plena, não havia ali uma tradição organizada de um poder central, né? Então, tudo isso facilitava a atuação desses golpes, facilitava a perenidade desses regimes políticos. Então, é interessante notar essa questão também, né? Então, a questão da política também era algo a ser pensado ali, a ser resolvido nesse momento de formação dos Estados nacionais. Bom, além dessa questão, dessas questões que eu já mencionei, outras questões também estavam pendentes, estavam por se resolver, né? Havia a ausência de tropas regulares, não havia um exército organizado. Isso só vai acontecer, na maioria dos casos, no período de consolidação dos Estados Nacionais, ou seja, a partir de 1860. A formação de rivalidades regionais, isso vai ser uma constante, né? Principalmente ali na região do Rio da Prata, a presença dos caudilhos, que eram os líderes locais.
né? E esses caudilhos eles vão se conflitar em vários momentos ali durante o século XIX. Então, nós vamos ter essas rivalidades regionais muito claras no período da formação dos Estados nacionais. A persistência de velhas estruturas corporativas, então aquela manutenção da questão da elite, não da elite crioula, que se apoderou do poder, que se apoderou da política em si, ela vai continuar, né? Então, houve ali uma revolução grande, tal como houve no Haiti, quando houve aquela revolução dos escravos africanos? Não. Houve mudanças estruturais da sociedade? Não. O que aconteceu? No lugar da elite formada pelos peninsulares, quem ocupou esses cargos importantes eram os crioulos, a elite colonial. Os mestiços, os negros, os índios, enfim, eles acabaram tendo uma ascensão social durante esse projeto de formação dos Estados Nacionais? Não, muito pelo contrário, né? Eles ficaram no mesmo patamar ao qual estavam antes das independências, ou até mesmo sofreram mais com essa situação toda, ok? Então, além disso, a falta de organização fiscal dos estados, como eu havia dito, não havia um aparato de impostos instalado, organizado, de quem cobrar imposto, quanto, como, onde, enfim, não havia nada disso estruturado, né? Dificuldades de acesso aos locais mais isolados. Então, por exemplo, nós vamos ter regiões, como, por exemplo, ali o extremo sul da região do Rio da Prata, em que comunidades indígenas, aldeias indígenas, perpetuaram, sobreviveram até quase fins do século XIX, né, sem o contato, sem o domínio dos brancos em relação a esse local. Eles só vão ser desmantelados ali na segunda metade, já a partir de 1860, com as campanhas do deserto, organizados ali por alguns caudilhos do Rio da Prata, né, que vão varrer praticamente ali a presença indígena dessa região, né, como já nós veremos adiante. Então, a dificuldade de acesso aos locais mais isolados. Então, quando nós falamos de América Espanhola, não quer dizer que toda a América Espanhola sofreu esse processo que nós estamos mencionando aqui, né? Havia locais ainda intocados tanto pela colonização hispânica quanto pela elite crioula após esse processo de emancipação, ok? Além dessa questão, relutância quanto à institucionalização de práticas políticas. Então, também havia essa questão. Qual o regime político a se adotar? Né? Vai ser o regime republicano? Vai ser a monarquia? Vai ser uma proposta federalista? Vai ser uma proposta centralista? Uma proposta antifederalista? Enfim, todas essas questões, elas pulavam ali, elas pipocavam naquele momento, né, e estavam pendentes. Além disso, isolamento de comunidades indígenas, como eu já havia dito, né, os índios eles se fecharam cada vez mais. Em muitos locais, né, não havia sido ainda tocado, não havia sido ainda descoberto por essas elites crioulas, né, então os índios cada vez tentando se proteger de toda essa situação. Né? Mas não quer dizer que eles ficaram intocados para sempre, né? Nós vamos ver que em muitos momentos isso acabou resultando ali num contato um pouco tardio com esses crioulos e que por vezes acabou resultando em mortandade em massa desses índios, tá? Podemos falar nesse momento de formação dos estados nacionais de uma cultura nacional? Ora, vejam vocês, né? Para falar de uma cultura nacional, a gente tem que falar de identidade nacional, de identidade cultural, né? No México, o esforço para se formar essa cultura nacional aconteceu ali, nesse momento de formação dos Estados Nacionais, com a tentativa de resgate do passado indianista, né? Basicamente, o resgate ali da questão dos astecas, como guerreiros bravos, né? Corajosos, enfim, isso é muito forte no México até os dias de hoje, né? Nós vemos, por exemplo, em uma das Copas, uma das edições das Copas, eu vi um comercial de TV em espanhol, que estava sendo transmitido pela TV mexicana, que associava os jogadores mexicanos a guerreiros astecas. Então, em campo, eles seriam os guerreiros astecas. Aí o resgate dessa cultura
né, desse passado indianista, do passado azteca, para dizer que o povo mexicano, tal como os jogadores, eram guerreiros e queriam lutar pela taça, tal como os aztecas lutavam ali pela manutenção da sua confederação. Então é interessante notar que no México nós tivemos essa ideia de resgate do passado indianista para formar uma cultura nacional. Entretanto, isso não era consenso entre todos os membros, e principalmente as lideranças das independências. O Simão Bolívar é um deles. Simão Bolívar ele era totalmente contra ao resgate desse passado indianista. Muito pelo contrário, ele condenava esse passado pré-colombiano. Ele dizia que era um passado de atraso, que era um passado que não se podia tirar lições positivas, que eles, enquanto crioudos, é que formavam elite desses territórios, que, portanto, eles que deveriam ser valorizados, né, e não esse passado de atraso, de decadência, a qual Simão Bolívar associava. Né? É claro, a gente sabe que isso é uma opinião do conquistador Simão Bolívar. Né? A gente sabe hoje que esse resgate indianista ele é muito importante, principalmente dentro dessa cultura nacional, de resgate de uma cultura nacional. Mas o Simão Bolívar, enquanto um líder dos movimentos de independência, sobretudo ali na América do Sul, né, ele vai condenar esse passado pré-colombiano. Na Argentina, e é um exemplo do que, de uma ideia, né, seguida por essa concepção de Simão Bolívar, na Argentina nós vamos ter isso aí que o Simão Bolívar propôs, uma tentativa de deixar os índios alijados, né, longe dessas decisões, né? Era uma região ainda formada por índios nômades, sobretudo o extremo sul ali do que seria a Argentina, né? Nós tínhamos ali os araucanos e eles eram uma população indígena totalmente nômade, né? Eles utilizavam o cavalo logo após as conquistas hispânicas, passaram a utilizar o cavalo, já que o cavalo não era o animal conhecido dos índios, né? E através da utilização do cavalo, eles adquiriram grande mobilidade, mas eles foram alijados de qualquer decisão política, de qualquer decisão que viesse a mudar os rumos daquele território. Né? Então, é um exemplo que seguiu essas ideias do Simão Bolívar, ok? Então, nós não podemos, evidentemente, falar de uma cultura nacional, muito embora houvesse ali algumas tentativas de formação dessa cultura, tal como no México, onde houve esse resgate do passado indianista mais forte, certo? Após as independências, quais as dificuldades encontradas por esses territórios recém-emancipados? Conseguir ajuda econômica. Ora, quem iria financiar territórios que não tinha sequer um sistema tributário organizado? Como é que eles iam pagar essa dívida? Enfim, não tinha uma garantia para isso, para essa ajuda econômica. Não tinha como, então daí a dificuldade, né? Reestruturar as relações produtivas comerciais que foram abaladas com a guerra. Então, nós tivemos várias cidades que sofreram ali com os ataques das tropas realistas. Né? Então, em muitos locais, principalmente no México, na região andina, as tropas realistas tentaram retomar o poder, né, em nome ali do Fernando VII, mas não conseguiram. E com isso, como houve uma resistência, consequentemente nós tivemos estruturas abaladas com todo esse movimento de guerra. Tá? Outra dificuldade, escolher seus sistemas de governo, como havia dito, se seria republicano, se seria monárquico, como nós vimos, por exemplo, no México, né? O México, quando o Agustín de Iturbide, ele proclamou, né? Ele, na verdade, ele reconheceu a independência do México em 1821, o que ele fez? Ele implantou o império, né? Só que 2 anos depois, ele foi destituído do poder e foi reimplantada uma república. Então, essas questões ainda estavam por se resolver, né? Havia ali uma bagunça, uma percepção de instabilidade, de questões pendentes, como havia dito, né? Estabilizar a produção, ou seja, a qual sistema produtivo se daria maior destaque em determinado território. Quais os produtos a serem priorizados, né, nesse sistema produtivo. Tudo isso estava por se resolver. Restabelecer o comércio local e externo. Como resolver pendências para fazer as trocas comerciais no âmbito interno e como vender esses produtos no âmbito externo.
Resolver conflitos para definir suas fronteiras. Então, havia também essa questão das fronteiras, como eu já havia falado desde o início da aula. Essa questão das fronteiras, ela vai se estender até a segunda metade do século XIX, em alguns locais da América, ela só vai se resolver no século XX, ok, pessoal? E os projetos políticos antagônicos, né? Ou seja, iria se adotar uma proposta liberal, antiliberal, então tudo isso estava pendente ainda neste momento, certo? Dentro desse contexto, também nós tivemos o surgimento de projetos diferentes, como um desses exemplos, né, o projeto bolivariano. Então, o Simão Bolívar, que eu havia mencionado até pouco tempo na aula, ele foi um dos conquistadores, um dos líderes independentistas da América do Sul, juntamente com José de San Martín, e ele vai, no primeiro momento, para tentar organizar essas questões, ele vai organizar o Congresso do Panamá, em 1826. E esse congresso, segundo Simão Bolívar, ele tinha como principal objetivo unir os territórios em confederações. Vejam bem, que seriam essas confederações? Não seria basicamente unir os territórios em um único país, muito pelo contrário. As confederações tinham como principal objetivo oferecer ajuda mútua em caso de necessidade. E essa proposta do Congresso do Panamá vai ser concretizada, entre aspas, né, vai ser colocada num documento intitulado Tratado de União, Liga e Confederação Perpétua, também de 1826. Nesse documento, o que ficou estipulado? Que os países assinantes se comprometiam a oferecer ajuda mútua em caso de necessidade, em caso de invasão, em caso de um colapso econômico, uma crise política. Esses países se comprometiam em resolver, em tentar ajudar o país que estava precisando de ajuda, né? No entanto, nós soubemos já que esse Tratado de União, Liga e Confederação Perpétua ele foi muito mais simbólico do que prático. Na prática não aconteceu. Um dos motivos é porque no próprio Congresso do Panamá, muitos países convidados, tal como o Brasil, por exemplo, não foram a esse evento, deixaram de comparecer, né? Então, não manifestaram interesse nessa proposta do Simão Bolívar, né? Seguindo ali, então, para analisarmos outras questões da América Hispânica, no caso aqui agora, os Estados Nacionais no Rio da Prata, né? Então, a região do Rio da Prata é essa região que nós podemos ver em azul no mapa, né? Seria ali a década de 1820, 1830, estava organizado dessa forma como vocês podem ver no mapa, né? Diversas províncias ali na região, em parte do que seria hoje a Argentina, o Paraguai, né? E também ali a região de pueblos originários, né? Ou seja, basicamente índios araucanos que ocupavam essa região, né? Então, estava organizada dessa forma. E a questão dos Estados Nacionais do Rio da Prata, eles sofreram bastante, porque a região que nós chamamos, por exemplo, de Argentina, ela só vai existir enquanto Argentina a partir de 1860, né? Década de 1860. Então, antes disso, é incorreto utilizar o termo Argentina. Eu posso mencionar como Estados Nacionais do Rio da Prata, províncias do Rio da Prata, que é o termo mais correto, né? Porque não havia uma Argentina. A Argentina vai existir a partir de 1862, ok? Nós vamos ter o que, então, nesse momento no Rio da Prata, da formação dos Estados Nacionais? Disputa acirrada e conflituosa de distintas posições políticas, né? Então, nós vamos ter os federalistas, os antifederalistas, aqueles que queriam unir essas províncias, aqueles que queriam mantê-las separadas. Ao mesmo tempo, nós vamos ter a participação dos caudilhos, que eram líderes, sobretudo pessoas, né? Personalidades de um ambiente agrário local, que tinha uma influência local, que tinha ali todos os seus seguidores, né? Havia uma questão muito complexa em torno desses caudilhos, né? Então, essa era a região que estava ali como a região que viria a ser a Argentina. Em relação ao Paraguai, nós vamos ter o quê? O governo do José Gaspar Rodrigues de França, que vai adotar a técnica do catecismo pátrio, né? Ou seja, ele vai necessariamente fechar o Paraguai e tentar evitar importações, comprar produtos de outros países. E vai apostar todas as suas fichas nas exportações, né? Sobretudo as exportações de ervas, enfim. Então havia toda uma questão, uma preocupação do França em tentar controlar a questão de permanência do poder central
no estado do Paraguai, né? Então ele vai se fechar economicamente, certo? E aí nós vamos ter um Paraguai um pouco mais participante ali dessa questão desse cenário hispano-americano propriamente dita a partir da segunda metade do século XIX, quando nós vamos ter, por exemplo, a Guerra do Paraguai, né? Como eu já havia dito, a existência dos chefes locais, os caudilhos, que eu já havia explicado, e a questão do Uruguai, né? Os caudilhos no Uruguai, a presença deles era uma constante, tanto que a presença desses caudilhos chegaram a dividir historicamente, né, esse território uruguai em dois partidos que até hoje existem dentro do cenário político do Uruguai, que é o Partido Branco e o Partido Colorado. Certo, pessoal? Então, para vocês terem uma noção do que seria esse cenário da formação dos Estados Nacionais na região do Rio da Prata, ok? É importante salientarmos também que durante o século XIX, início do século XX, aí não só no período de formação dos Estados Nacionais, mas também no momento de consolidação dos mesmos da América Espanhola, nós vamos ter, em relação aos Estados Unidos, duas noções básicas. Não tem como falarmos de América Hispânica, principalmente nesse momento de formação e consolidação dos Estados Nacionais, sem nos remetermos aos Estados Unidos. Né? E dentro dessa política estadunidense para o século XIX, princípios do século XX, nós vamos ter duas principais, que seria o Destino Manifesto e a doutrina Monroe. O Destino Manifesto surgiu já ali a partir de 1840, né? Quando o jornalista Sullivan utilizou esse termo e disse que os Estados Unidos eles eram um país destinado por Deus a ampliar seus territórios, a levar civilização a outras partes, sobretudo do continente. Né? Então, essa noção do Destino Manifesto trazia ali no seu bojo essa ideia de que os estadunidenses seriam o povo predestinado para expandir seus territórios e levar consigo essa noção do que eles concebiam ter de civilização. Né? E aí, é interessante notarmos que essa manifestação, ela inclusive foi retratada em diversas obras de arte. E eu trago esse exemplo para vocês, que é uma tela do John Guest, né, titulado Progresso Americano. Nela vocês veem quem? Ali uma mulher vestida angelicalmente, que seria os Estados Unidos, representando os Estados Unidos. E notem que onde ela passa, ela leva claridade, ela leva fios de telégrafo, ela leva um livro que seria a lei, a ordem, e ela estaria levando claridade onde há escuridão. Notem que onde está escuro seriam presentes ali indígenas, né, com seus cavalos, correndo dessa mulher com traços angelicais, e embaixo dessa mulher com traços angelicais nós vemos quem? Os colonos, os colonizadores. Então vejam vocês que essa noção, essa figura emblemática, ela estaria representando quem? Os Estados Unidos. Estariam levando o progresso americano, o progresso estadunidense às outras regiões. Né? Notem que ao fundo nós temos o trem, onde já está claro algo que eles consideravam como civilização. Então, o que era associado ao índio, a povos ainda pré-colombianos, seria o quê? O atraso. E o que estaria associado à civilização? A questão da modernidade, tal como os fios de telégrafo, tudo isso que vocês veem na imagem, ok? Bem, então voltando aqui na nossa questão das noções básicas dos Estados Unidos, né? Além dessa questão do Destino Manifesto, nós também tivemos a noção da doutrina Monroe. A doutrina Monroe, ela se originou de um pronunciamento feito pelo então presidente James Monroe, ali na década de 1820, e ele vai necessariamente, né, estipular vários pontos, e um dos principais seria essa noção de ser contra a intromissão de forças extracontinentais. O que seriam essas forças extracontinentais? Né? Sobretudo a presença de países de fora da Europa.
seria basicamente uma resposta à Inglaterra, que até então era a principal financiadora desses territórios recém-emancipados. Então, quando o James Moore age contra essa intromissão de forças extracontinentais, ele está querendo dar um recado, sobretudo à Inglaterra. Saiam daqui. Nós somos os predestinados a cuidar da América. Então, vocês não são bem-vindos. Seria basicamente esse o recado. E a partir disso, nós vamos ter um crescimento muito forte da interferência estadunidense na América como um todo. E aí eu menciono para vocês 2 exemplos, a questão da América Central e de Cuba. A América Central, em meados do século XIX, já ali após os movimentos de independência, ela tentou se unificar em uma confederação, a Confederação Centro-Americana, permaneceu por 2 anos enquanto uma confederação, mas posteriormente a isso, ela se fragmentou em vários territórios. Esses territórios passaram a ser disputados tanto pela Inglaterra quanto pelos Estados Unidos. E os Estados Unidos, se valendo tanto da doutrina do Destino Manifesto quanto da doutrina Murray, vai tentar expulsar os ingleses dessa região. Nós vamos ter várias interferências que vocês podem analisar ali no livro, na unidade 4 do livro da disciplina. Cuba, por sua vez, também era um território muito disputado, principalmente pelos Estados Unidos, por ser uma região que tinha uma posição estratégica. Ela estava localizada ali ao sul dos Estados Unidos, perto da América Central e praticamente ali com uma visão privilegiada ali do Oceano Atlântico. Então, era uma posição muito estratégica, sobretudo para os Estados Unidos, que posteriormente vai adotar uma visão muito bélica, muito voltada para a guerra. Então, se tornou um importante centro de produção açucareira e foi constantemente também disputado ali pelos Estados Unidos, como vocês podem ver no livro da disciplina. Em síntese, a formação dos Estados nacionais vai resultar, num primeiro momento, ali na primeira metade do século XIX, quando houve essa formação, numa série de instabilidades e definições territoriais, a precariedade nas relações econômicas e políticas, vai ter toda essa questão mais envolvente, de dificuldade mesmo desses territórios em se organizarem politicamente, em termos administrativos, tributários, etc. Na segunda metade do século XIX, nós vamos ter basicamente a consolidação dos Estados nacionais. É um momento em que a estabilidade se instala aos poucos. Vai haver já a implantação de sistemas de finanças que vai poder ali dar um aparato, uma consolidação para as administrações, A estabilidade ela vai se instalar aos poucos, tá ok? E é o momento ali da consolidação dos Estados nacionais. Não quer dizer que tudo são flores, que nesse momento vai se resolver todos os problemas da face da Terra da América, muito pelo contrário. Vai ser um momento ainda em que as guerras elas vão se perpetuar por muito tempo. E aí eu trago para vocês uma lista de guerras, a maioria das quais se desenvolveram ali nesse período de consolidação dos Estados nacionais, muito embora grande parte também vai acontecer no momento de formação dos Estados nacionais. Então nós temos ali a Guerra da Cisplatina, Guerra da Tríplice Aliança ou Guerra do Paraguai, Guerra da Confederação Peruana-Boliviana, Guerra do Pacífico e Guerra do Chaco. Todas essas guerras incluíam disputas por territórios. Após o período de instabilidade do pós-independência, que foi esse momento ali de formação dos Estados nacionais, nós vamos ter já uma estabilidade sendo implantada. Claro que isso não aconteceu em todas as regiões e ao mesmo tempo, Isso não é uma receita de bolo, eu estou falando no geral. Há casos que fugirão a essa regra. No âmbito social, aos poucos nós vamos ter a ascensão dos mestiços aos setores médios. Aos poucos nós vamos ter no âmbito econômico a incorporação da região ao capitalismo mundial, ou seja, a região ali da Hispanoamérica vai se consolidar como fornecedora de matéria-prima para o mercado mundial. No âmbito político vai haver o predomínio dos liberais, dentre outras coisas, o que seriam os liberais? Dentre outras coisas, os liberais da segunda metade do século XIX são os liberais clássicos que vão defender a propriedade privada como direito do indivíduo.
do indivíduo, dentre outras questões. E aí vocês têm já ali nas referências do livro o capítulo do Charles Hale, que vai discutir um pouco mais do liberalismo na América na segunda metade do século XIX. Impedimento da modernização e do surgimento de uma burguesia nacional. Então, alguns empecilhos eles vão continuar nesse momento ali da consolidação dos estados nacionais, certo, pessoal? É o momento também que vai haver o neocolonialismo, né? Potências europeias, sobretudo, vão disputar partes do mundo, e aí a presença da Inglaterra vai se instalar em diversos momentos na América, sobretudo aqui na América Espanhola, né? Ondas migratórias de fins do século XIX vão ser incentivadas, entre outras motivações. Uma das preocupações era o que? Era embranquecer esses países que estavam motivando essa política de migração para o branqueamento. Vai ter toda uma distorção científica que vai dizer que os brancos eram mais inteligentes que os negros, enfim, e alguns países, sobretudo ali o Brasil, vai investir maciçamente, e a Argentina também, vai investir maciçamente nessa questão do embranquecimento da população. A Argentina vai eliminar praticamente os índios do seu território com as chamadas campanhas do deserto. Vão varrer a presença indígena baseada nessa ideia de embranquecimento da população. E, evidentemente, nós vamos ter um problema que até hoje é um empecilho para o desenvolvimento de qualquer país, que é o patrimonialismo. O que seria o patrimonialismo? Seria o governo que utiliza a máquina pública para fins privados. Então, essa é a ideia do patrimonialismo, que apesar das independências, vão perdurar ali na América de colonização espanhola. Trouxe aqui para vocês um mapa, para vocês terem uma ideia do que era fornecido, do que era exportado da América ali, sobretudo com destaque à América de colonização espanhola, né? Muito embora traga ali o Brasil também, para o mercado mundial, dentro daquela lógica do capitalismo mundial, ok? Nós temos ali, portanto, né? Por exemplo, o Peru vai fornecer cobre, guano, o Equador bananas, cacau, enfim, vai ter toda uma lógica ali dentro desse contexto de fornecimento de matérias-primas para o mercado mundial. Bom, chegamos ao fim da nossa aula. O que nós podemos filtrar disso tudo? Primeiramente, houve aquele momento de formação dos Estados Nacionais, vai haver disputas internas entre diferentes elites regionais, econômicas, políticas, vai muitas vezes perdurar isso, vai se estender ainda no momento de consolidação dos Estados Nacionais e, obviamente, mudou alguma coisa na América Espanhola em termos de ascensão da camada social mais pobre? Não mudou. Não houve mudanças significativas nesses termos, né? Muito embora alguns mestiços vão ter a oportunidade de ascender socialmente, né? Mas, em regra geral, nós vamos ter o continuismo do modelo colonial baseado no abastecimento do mercado externo. Então, regra geral, economicamente falando, a América de colonização espanhola vai fornecer matéria-prima para o mercado mundial e vai comprar produtos industrializados de potência, sobretudo no primeiro momento, da Inglaterra, e depois, quando os Estados Unidos, vai crescer, evidentemente, dos Estados Unidos. Certo, pessoal? Trago aqui para vocês algumas referências utilizadas para a elaboração dessa aula. No mais, aguardo a participação no fórum, na live, e as dúvidas que vocês tiverem no decorrer da semana, vocês podem enviar que nós iremos responder. Certo, gente? Tenham todos uma excelente semana e até a semana que vem, até a nossa próxima e última aula da disciplina de História da América. Um abraço a todos. Tchau, tchau.